irmãs queridas, sejam bem-vindas ao Fé mais uma vez. O vídeo de hoje introduz uma série que eu chamei de Desmistificando a Feminilidade, que tem como objetivo tratar de alguns temas tidos como polêmicos nesse universo da feminilidade à luz da Bíblia. E antes de tudo, nós precisamos ter em mente que as Escrituras são a nossa regra máxima de fé e prática. Muitas vezes nós somos tão influenciadas por nossa cultura e bombardeadas por todo tipo de informação e ideologias que acabamos brigando com alguns conceitos que a Bíblia nos traz. E eu confesso que por muito tempo nesse assunto da feminilidade eu fui uma dessas pessoas que de modo até secreto, mas lá dentro, brigava e tinha muita dificuldade de aceitar algumas coisas. Mas nós precisamos entender que toda autoridade está nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que a gente reconheça essas verdades e que as aceite com prazer, entendendo que Deus nos designou um papel para viver aqui na Terra. E se Ele determinou que fosse dessa forma é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então precisamos decidir se vamos ser mulheres guiadas completamente por aquilo que a Bíblia diz, tendo ela como nossa autoridade máxima de vida, ou se vamos viver guiadas por nosso achismo, pela influência da nossa cultura e das ideologias que temos por aí. E hoje eu quero tratar com vocês do tema da fragilidade. Quem nos chamou de frágil a primeira vez foi o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 7, quando ele diz: "Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações." O que nos causa desconforto ao sermos chamadas de a parte mais frágil pelo apóstolo Pedro é justamente o fato de que em nossa cultura a fragilidade se tornou um sinônimo de fraqueza. O que não é verdade, porque homens e mulheres são iguais em valor diante de Deus. Ambos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas epístolas que não há em Cristo diferença entre judeus e gentios, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Na verdade, fragilidade nesse contexto do apóstolo Pedro significa delicadeza. E eu gosto muito de uma ilustração que uma vez eu ouvi de uma caixa no contexto de uma mudança. Se você coloca a etiqueta de frágil nessa caixa, significa que ela não vai ser a caixa que vai ser jogada de qualquer jeito, que vai ser lançada de um lado para o outro sem nenhum cuidado. Pelo contrário, essa vai ser a caixa que vai ser melhor cuidada, a quem você vai devotar maior atenção e vai ter mais cuidado no transporte. E esse é o princípio. Nós somos frágeis não para sermos humilhadas ou inferiorizadas pelos homens. Pelo contrário, para sermos valorizadas, cuidadas e protegidas. Então, de um modo muito prático, esse texto nos traz duas lições preciosas. A primeira delas é que é possível, mesmo que a nossa cultura queira dizer o contrário, ser forte e frágil ao mesmo tempo. Nós mulheres somos donas de uma força incrível e conhecemos muitas histórias de mulheres fortes, guerreiras, lutadoras, mas também precisamos receber a fragilidade como uma dádiva de Deus. Reconhecer a nossa fragilidade física, a nossa maior vulnerabilidade emocional e também aceitar de bom grado atos de cavalheirismo, de proteção, principalmente dentro do contexto do casamento. Se você é casada, isso se aplica muito mais a você, porque foi o contexto em que o apóstolo Pedro escreveu essa carta. E a segunda lição é que é dado aos homens esse papel de proteção, de cuidado. Então, se há um peso nesse versículo, não é para nós por sermos chamadas de frágil, mas para os homens que têm a pena de não terem suas orações respondidas diante de Deus, se não respeitam esse princípio. Eu fiquei pensando num exemplo muito prático quando eu estava nesse processo de mudança. Quando eu cheguei na minha casa nova, eu desci com um monte de mala do táxi e o prédio fica numa ladeira e eu estava brigando com aquelas malas todas, sem conseguir aguentar o peso e sem atentar para pedir ajuda a alguém, até que passou um rapaz e se ofereceu e foi muito mais fácil ele, com toda a sua força física, carregar aquelas malas e colocar para dentro do prédio.
Então a lição que fica é que homens carreguem as malas das mulheres e mulheres deixem as suas malas serem carregadas. E por fim, algumas pessoas não conseguem encontrar o jeito como a Bíblia tem resposta para todas as coisas e de fato não há um versículo para cada situação nossa do dia a dia. Mas aqui esse princípio da fragilidade protege as mulheres da exposição a um problema muito sério e grave, que é a violência. Então, se os homens crescem com essa cultura de tratar a mulher como a parte mais frágil, isso protege as famílias, protege os lares, inclusive da violência, desse problema tão terrível que nós vemos assolar nossa sociedade hoje. E fica então o meu desafio e o meu alerta a você que é mãe de menino. Ensine seu filho essa cultura da fragilidade desde pequeno e você estará protegendo as famílias do futuro, o lar dele, da violência. Eu espero que esse vídeo tenha lançado uma sementinha da fragilidade no coração das mulheres que o assistirem e também dos homens que acompanham o canal. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.